Bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. E é isso, então. Hoje nosso aulão, nossa live vai ser sobre o COAF. Para quem não me conhece, me chamo Suelen, sou integrante da equipe jurídica da Officer Soft. Em conjunto com o meu colega Jefferson, hoje nós vamos trazer um apanhado geral sobre o provimento 161, que trata especificamente do COAF. Ao final, o Jefferson vai ter uma fala sobre as demais centrais, né, como um bônus. Fizemos um estudo sobre todas as centrais que precisam ser comunicadas de todas as especialidades. Mas o objetivo principal, então, é a COAF. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição para respondê-las ao final. Bom, então vamos começar, né, para sermos pontuais e também não nos alongarmos muito. Bom, o que é o COAF, né? O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, foi instituída no Brasil pela Lei 6.613, lá em 98, e é de um movimento internacional para combater, né, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Então, é um movimento que vem pela GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que instituiu lá em 98 essa necessidade do Brasil também fazer parte deste controle. Porém, para as serventias, que é o que os senhores hoje representam, teve essa necessidade instituída apenas lá em 2019 pelo Provimento 88, e quando o Provimento 88 foi publicado, aí sim, né, tivemos um rebuliço enorme, porque foi uma grande mudança instituir os cartórios como pessoas obrigadas dessas comunicações, e trouxe grande novidade, né? Trouxe o delegatário como essa figura responsável por analisar determinadas situações e enviar essa comunicação de forma sigilosa para que haja essa fiscalização e controle e seja verificado se pelos cartórios passa algum tipo de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Só que daí, quando o provimento 88 foi publicado, claro que surgiram muitas dúvidas, porque foi muito abrangente, né? Ele trouxe situações e pouca explicação. E aí, depois disso, né, este ano, inclusive em março deste ano, foi publicado o provimento 161, que veio para enxugar essa necessidade de comunicações e para ser de uma forma mais objetiva, até porque foi observado que desde lá da publicação do provimento 88, até então este ano, com a publicação do 161, houve números exorbitantes de comunicações e muitas vezes comunicações não claras e precisas que atingissem o objetivo de fazer esse controle e fiscalização. Então, o provimento 161, ele vem com este objetivo, com o objetivo de enxugar as comunicações, delas serem mais assertivas e cumprir o objetivo, então, de fazer essa fiscalização por meio dos cartórios. Os cartórios não são as únicas pessoas obrigadas. Os bancos, os corretores, enfim, também fazem, e outras demais pessoas também fazem essa comunicação. Mas o cartório é uma figura muito importante, porque passam transferências de imóveis, transferências de valores, que podem sinalizar, né, algum tipo de atividade ilícita. Então, a gente tem a primeira premissa do provimento 161 é essa, é enxugar as comunicações e também tirar aquele pensamento que sempre se teve do tipo, na dúvida vou comunicar, na dúvida comunico, né, para cumprir essa obrigação. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é cumprir objetivamente com o que diz esse provimento e comunicar apenas o necessário. Para quem assistiu a live do CNB, eles lançaram uma live em março, explicando um pouquinho também do provimento. Pode ser que fique um pouco repetitivo, porque o nosso objetivo também é passar artigo por artigo. Porém, gostaríamos também de fazer um link com o nosso sistema. Então, a comunicação por dentro do nosso sistema, a forma de envio, pode ser que tenha gente que faça ainda manualmente, então, dar essa possibilidade de fazer automaticamente por dentro do sistema e não precisar fazer manualmente pelo site do COAF, apesar de ter essas duas possibilidades. Então, pretendo passar artigo por artigo, ou os principais artigos, ou os que geram maiores dúvidas que nós recebemos no jurídico. Depois a gente passa para um outro momento, né, de passar por dentro do sistema, para ver como faz esse envio por dentro do sistema, e por final falaremos das demais centrais.
Bom, quem está com o provimento me acompanhando, o provimento 161, né, publicado em março deste ano, ele trouxe para virem alterações no provimento 149, que a gente sabe que hoje o 149 é o nosso Código Nacional, então os provimentos posteriores vêm para alterar o nosso Código Nacional. Então, a gente tem que o provimento 161 alterou primeiramente o artigo 79 do 149 para trazer o link da comunicação do COAF com a LGPD. Por quê? Hoje, lá no artigo 7º da LGPD, traz para a gente que, quando for obrigação legal do controlador, enfim, quando tiver base legal, as informações pessoais dos titulares podem ser colhidas. Então, foi trago expressamente neste novo provimento de que a coleta de informações pessoais dos titulares, dos clientes que estão fazendo os atos na serventia para a comunicação do COAF pode ser feito, não briga, né, uma legislação com a outra. Depois a gente tem alterações do artigo 137 em diante, que é o que falaremos nesta aula. Primeiramente, sobre a coleta de informações. Temos artigos hoje expressos no 161 acerca da necessidade de colher informações objetivas das partes. Então, meio de pagamento, forma de pagamento, até informações dos dados bancários, a forma de pagamento, né, se foi parcelado ou não. Mas a recusa da prestação dessa informação não deve vedar a prática do ato. Então, inclusive, traz isso em momentos oportunos dentro do provimento, mas aqui no 139 a gente já tem essa visão de que a coleta dos dados dos clientes deve ser razoável, deve haver o cumprimento do provimento, mas deve ser de forma razoável. Então, se eu consigo colher essas informações de outras formas, podem ser feitas, inclusive por outras centrais ou com documentação já apresentada ou arquivada. Então, às vezes, as partes apresentam um contrato, e no contrato já tem as informações. Então, pela razoabilidade, eu já tenho os dados, né, que as partes me apresentaram. Em seguida, nós temos ainda no 140 uma definição muito importante que causava muita dúvida da publicação do provimento 88, que é a forma de pagamento, né? Se espécie, ela abrangeria a espécie, o dinheiro, né? Seria por PIX também, por transferência, e aí foi trago expressamente de que o PIX, a transferência, o depósito bancário não se enquadra. Então, quando fala que a comunicação objetiva ela tem que ser acima de igual ou superior a 100 mil pagos em moeda corrente nacional, em espécie, é o dinheiro, a nota física, porque os bancos também já fazem essa comunicação, então não precisa ser feita duplamente. Então, quando for analisado o ato, é tão somente se os 100 mil, igual ou superior a 100 mil, pago por aquele imóvel, ou né, no título, se o título tem o valor de 100 mil, igual ou superior, foi pago em dinheiro, porque é uma forma de pagamento, a espécie, que não é rastreável. Então, por isso que tem que ser dado maior atenção. Depois nós temos no 141, que o 141 ele faz link lá com o 149, e depois eu compartilho a tela para mostrar no sistema. Ele traz a necessidade de fazer a análise da documentação apresentada, o monitoramento dessas atividades e manter tudo arquivado na serventia, para posterior correição ou apresentação de um órgão oficial que faça essa solicitação, ou mesmo se houver alguma investigação que haja essas provas arquivadas na serventia. E aí nós temos dois pontos importantes. Primeiro que esse armazenamento de informações, ela tem pauta, né? É pautado na LGPD, então tranquilo, mas ela não precisa ser dada num momento em apartado, num processo em apartado, pode ser dado tudo dentro do mesmo ato praticado. Outra situação, essas informações, elas podem ser colhidas hoje, né, no balcão, enfim, no encaminhamento do ato, e estamos implementando no sistema novas telas dentro de cada ato que for necessária a comunicação para fazer esse registro dos dados coletados. Então, por exemplo, se a gente pular lá para o 149, e diz que deve ser mantidos os registros da descrição do ato, da forma de pagamento, meio, a fonte que se teve essas informações, vão ter telas dentro do sistema para que seja
possível fazer esse registro de informações. Até porque o próprio provimento diz que, mesmo não sendo comunicados estes atos, tem que haver este registro no sistema, essas informações têm que ficar armazenadas, porque depois pode haver também uma correção no sentido de que cumpriu os requisitos objetivos e a comunicação não foi enviada. Então, sendo comunicado ou não este ato, deve haver o registro das informações na serventia. Pulando um pouquinho mais para frente, nós temos a partir do 143 acerca da política de prevenção, né, da lavagem de dinheiro. Então, a política, o manual de instruções da serventia. Como é que a serventia faz essa análise? Porque tem que ter um padrão, não tem como um preposto analisar de uma forma, ter uma análise subjetiva e outro ter outra, né? Então, o provimento traz a necessidade de cada serventia possuir uma política. O CNB, quando saiu lá o provimento 88, já publicou uma cartilha com um modelo de política, até porque isso foi necessário para colocar lá na área restrita do TJSC. Então, quem ainda não tem essa política instituída na serventia, com passo a passo do que é feito, ou mesmo, não só para ter dentro da serventia, mas para carregar lá dentro da área restrita do TJ, pode nos acionar no ato jurídico, né, ou ali onde já direcionou as dúvidas, que nós enviamos depois para vocês o modelo. Além dessa política de implementação da análise e monitoramento dessas situações, também é necessário lá na área restrita fazer o carregamento dos relatórios de cadastros de pessoas físicas e jurídicas e registros de operações. Está suspenso, a princípio, foi instituída essa necessidade, depois foi suspenso por causa da LGPD, mas, de toda maneira, foi implementado no sistema lá na telinha, né, de onde faz a comunicação do COAF, no menu onde faz, também tem a possibilidade de tirar esses relatórios se, porventura, deixar de ser suspenso, né, suprimir essa situação suspensa. Depois a gente tem no 145 a necessidade de constar algumas informações nos cadastros, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Isso não mudou, já tinha no 88, nós também temos dentro do sistema, na parte de cadastro, na segunda aba dos cadastros de pessoa física, a possibilidade de inserir essas informações. Quando diz de pessoas jurídicas, é atinente aos representantes, aos sócios, né? Então, também tem como colocar dentro do cadastro da pessoa inserida no ato. Bom, então, ainda no 149, nós tivemos uma alteração atinente à necessidade de constar acerca da comunicação nos atos, né? Na verdade, sempre foi, e deixar claro aqui que sempre foi sigiloso, a parte que está encaminhando o ato, o cliente do balcão que está encaminhando o ato, ele não deve saber, não pode saber que foi feita a comunicação ao COAF. E um adendo a essa situação, este provimento, ele também traz lá no 154, vamos pular um pouquinho novamente, que o sigilo ele não deve ser tão somente ao cliente que está encaminhando o ato, mas também dentro da própria serventia para demais prepostos que não tem relação efetiva com a prática deste ato. Então, quem vai ficar sabendo por óbvio, os oficiais, né, titulares e registradores, o preposto que está realizando o ato e o oficial de cumprimento que houve esta comunicação quando, né, houverem os requisitos necessários. Mas os demais prepostos, e principalmente o cliente que está encaminhando o ato, ele não deve saber dessa comunicação. E depois a gente passa pelo 150A, que foi o que eu comentei, que não precisa fazer um processo em apartado. Todas as informações para análise e monitoramento podem ser feitas dentro do mesmo processo, para que também não se crie documentação desnecessária, né, dentro da serventia. E aí nós temos o 151, que traz os prazos de comunicação. Então, são duas possibilidades, ou quando é o envio objetivo, né, que a gente tem expressamente na legislação, quando deve ser feita a comunicação, e vamos passar por isso adiante. O prazo é de 30 dias para fazer o ato, né, para análise, verificação e realização do ato, e após a finalização do ato é 24 horas para comunicação. No caso de envios subjetivos, por demandar nessa subjetividade, essa maior análise, o prazo é de 60 dias e depois 24 horas também para comunicação. Outra mudança que tivemos foi no 153, acerca do envio de não ocorrências.
Então, até então, tínhamos a necessidade de enviar as não ocorrências 2 vezes ao ano, né, atinente ao primeiro semestre, depois ao segundo semestre, em julho e em janeiro, que diz respeito àquelas serventias de pequena monta, né, que não praticam tantos atos, que não tenham visualizado nenhum ato que haja necessidade de comunicação ao COAF, tinha que enviar essa informação de que não houve a comunicação. Hoje, essa informação ela é inserida lá dentro da área restrita também. Então, lá tem aquele menu de provimento 88, não foi alterado ainda o nome, mas é provimento 88, e aí lá é feita a inserção da informação de que se houve ou não a comunicação. Inclusive, no passado, tinha que ser enviado até para a corregedoria, enfim, através de um ofício de que não houve a comunicação, e hoje está simplificado e ainda uma vez ao ano, até o dia 31 de janeiro, atinente ao ano anterior. 154 comentamos acerca do sigilo das informações. Também ali no 154 atrás, novamente a questão da comunicação, ela deve ser clara, precisa. Então, se feito pelo sistema, depois a gente vai ver que tem um campo para digitação, mas também quando enviado manualmente tem um campo para digitação que destina-se a inserir informações para ajudar na compreensão do ato, mas não que necessariamente precisa replicar informações que já foram inseridas em outra tela, enfim, para que não seja repetitivo também. Depois nós temos no 155A as hipóteses de comunicação subjetiva. Então, como comentei, a gente tem as comunicações objetivas e subjetivas. Então, temos aqui que o oficial ele demanda uma maior análise em cima do ato. Então, é super subjetivo mesmo, né? É um poder de polícia. Então, quando aparentar que não decorre de atividades usuais daquela pessoa, ou quando claramente estiver em dissonância com o patrimônio da pessoa, a pessoa não tem mais nada no nome, está vendendo ali um imóvel de 2 milhões, enfim, coisas que subjetivamente emitem um sinal de alerta para o oficial de que tem alguma coisa estranha. Nestas situações é feita a comunicação de forma subjetiva, naquele prazo de 60 dias para análise. Inclusive, essas comunicações subjetivas, cada um desses incisos, eles têm um código de comunicação. Hoje, o nosso sistema ele está adequado aos códigos objetivos. Então, quando vocês fazem um ato, podem perceber que já aparece na auditoria aquele aviso para enviar, e quando coloca lá para descrever as informações, ele já traz o código de envio, porque já foi atualizado. Quanto às comunicações subjetivas, os códigos estão sendo implementados. Então, porque cada inciso deste tem um códigozinho diferente. Depois, então, a partir do 156A, aí sim, as hipóteses de comunicação objetiva separadas por especialidades. Então, nós temos o 159 e o 160 para o protesto, o 161 e o 162 para o RI, 163 e o 164 para o RTD, e depois o NOMS. Basicamente, o envio objetivo, em suma, ele é para situações em que apresentem negócios jurídicos com valor igual ou superior a R$ 100.000, pago em moeda corrente nacional, em dinheiro, em cash, né? Em papel mesmo. Nestes casos, obrigatoriamente deve acontecer o envio sem nenhum tipo de juízo de valor, subjetividade ou análise da parte do oficial titular ou registrador. Observou essa situação, já faz a comunicação. Todo o resto, ou que se enquadra lá no 155, demanda de análise. E as outras situações que a gente observava lá no provimento 88, acima de 30 mil, ou quando era procuração, né, para poderes de mando, gestão de uma pessoa jurídica, enfim, essas situações todas caíram por terra, todo aquele rol de possibilidades, e hoje ficou essa única possibilidade. Temos algumas outras situações, por exemplo, no protesto, quando for títulos acima de 500 mil por pessoa jurídica, mas o principal, que é o que a gente deve se ter, é este envio de 100 mil, igual ou superior a 100 mil. Nós temos, então, no 165A ainda algumas situações específicas para a especialidade de notas, que diz as informações necessárias que devem constar em cima das lavraturas. Então, meio e forma de pagamento, nenhuma novidade, já se constava antes, só que no provimento 88 ele trazia de forma bem resumida, né? Meio e forma de pagamento, data,
valor da operação, valor declarado, enfim. E agora ele traz no provimento 161, de forma pormenorizada, de que forma devem ser inseridas essas informações. Então, quando eu coloco, por exemplo, a forma de pagamento, eu tenho que descrever ela, né? Então, se for cheque, tem que ter as informações do cheque, transferência bancária, tem que ter toda a qualificação dos dados bancários, o favorecido, enfim, local e data de que ocorreu, de como ocorreu, se de forma parcelada à vista, e se houve recursos de terceiros ou não. E aí nós temos uma situação super importante, que é lá no parágrafo 3º do inciso 5º, ali do artigo 165A, que traz acerca da recusa da pessoa em prestar essas informações. Como eu disse no início, a falta da prestação dessas informações não veda a prática do ato. Então, não pode se recusar a fazer o ato se a pessoa não informa esse tipo de situação. Mas deve ser informado claramente, né, expressamente no ato de que houve essa recusa, conforme ali o parágrafo 3º. Depois temos as hipóteses de comunicação objetiva do notas, então, o artigo 171, que a gente falou, o pagamento igual ou superior a 100 mil. No 172, ele traz acerca de uma situação lá do RI, que também deve ser observada na prática, do notas, que é a questão de doações de bens imóveis de terceiros, sem vínculo familiar com o doador, também igual ou superior a 100 mil. É uma situação que é observada tanto no RI quanto no notas, para comunicação. Ainda temos o prazo de conservação desses documentos, assim como nós temos prazos lá no provimento 50 do CNJ de quanto tempo, né, ficam armazenados. Aqui a gente também trouxe acerca das informações prestadas para a comunicação do COAF, que o prazo para guarda dessas informações é de no mínimo 5 anos. Depois pode ser descartado. 177 traz a necessidade de que interinos e interventores também devem observar as regras deste provimento, sob pena de sanção. Titulares nem se fala, né, normal. E o 179 eu acho muito importante, que é essa questão de que não se deve recusar. Então, já observamos na prática, né, essa questão de que fazer essa solicitação muito incisiva para o cliente. Lá no começo foi dito sobre razoabilidade, e aqui a gente traz sobre o fato de não poder vedar a prática do ato. Então, está expresso no provimento. E agora que a gente passou, o provimento, ele é super objetivo, ele, na verdade, em muitas situações, ele é autoexplicativo, e como foi publicado em março, depois disso a gente teve a live do CNB, a gente teve a própria cartilha do SISCOAF, 92, se eu não me engano, que foi um manual que o COAF fez acerca desse novo provimento, então traz de forma mais pormenorizada essas situações, e aí também já dá para ver a diferença com o provimento 88, que era, né, tinha muito mais informações, e o 161 é mais objetivo.